Olá, estamos ao vivo no Instagram, sejam bem-vindos também quem está aqui no YouTube. Hoje temos o podcast Dislexia com Café. Estou só esperando a Mônica entrar aqui no Instagram e a gente já começa o nosso podcast. Bom dia, já estou entrando. Sejam muito bem-vindas. Olha aqui a Mônica. Vou te mandar o convite, Mônica. Pedi. Calma aí. Ok. Olá! Bom dia. Calma aí que eu acho que eu estou com retorno no meu som. Deixa... Ai, Ok. Meu Deus, calma aí. Deixa eu só abaixar aqui, calma aí. Me escutam direitinho? Eu escuto bem. Tá, mas eu tô só no Instagram com som, tá certo? Sim, você abaixou do seu computador, né, no YouTube? Sim, Ok. tá certo? Então tá bom. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Dislexia com Café, nosso podcast querido de todas as quartas-feiras. Bom dia, Carol. Bom dia, Brasil. Bom dia a todas que estão aqui com a gente. Hoje é um feriadão, então vamos aproveitar para falar sobre dislexia. Isso mesmo. Vamos aproveitar e pedir para quem está no Instagram ou no YouTube, dar um ok para a gente se o áudio tá bom. Escrever aqui para a gente se você é mãe de um disléxico ou professora de um disléxico, tá bom? Escreve aqui para a gente. Se for professora, coloca número 1. Se for mãe, coloca número 2. Para que a gente possa ajudar vocês e guiar esse podcast da melhor forma possível. Hoje o nosso tema é bem interessante, né, Mônica? É bem interessante. Ai, eu queria só subir minha imagem. Hoje vai ser bem interessante e acho que é um tema diferente que não é tão falado, né, Carol? Sim. Não é tão abordado dessa forma. E quando fala, eu acho que gera um pouco uma polêmica, né? Então vai ser legal a gente poder até desmistificar uns mitos aqui, para que as pessoas entendam bem. E a gente vai trazer de uma forma simples, uma forma leve, né? O que é dislexia, o que não é dislexia. Né? A gente vai trazer também para vocês a forma errada de falar, tudo isso é dislexia. Você sempre fala que é dislexia. Ou né? Você é preguiçoso, isso não é dislexia. Então, esse é ou não é, a gente vai desmistificar aqui hoje, aqui e agora. Isso mesmo. Então, vamos começar explicando qual é o tema? Sim. Então, será que tudo é dislexia? Ou será que é preguiça de ler? Não tenho muito interesse... Porque tem esses dois lados, né? As pessoas falam, tudo é dislexia ou preguiça de ler. Sim. Né? Sim. E você já se perguntou, né? Será que tudo é dislexia? Você já se perguntou, já perguntou para o seu filho por que ele não gosta de ler? Ou por que ele não tem interesse, né, na leitura? Fica aqui até um aviso, um alerta para as professoras, para as mães. Né? Será que você, mãe, lê em casa também? Será que você, professora, tem um tempo, 20 minutos de leitura na sala de aula? Será que isso é uma coisa normal, recorrente? Ou uma vez a cada 5 anos que você lê um livro na frente do seu filho, ou que você pede para um aluno ler um livro? A gente precisa pensar nisso, né? O exemplo é muito importante. Então, se o seu filho não estiver lendo, ele não vai ler. Né? Se o seu filho não estiver fazendo algumas coisas que são básicas, ele não vai fazer também. Né? Ele precisa desse exemplo, tanto para o lado do professor quanto para o lado dos pais. Isso é muito interessante. E a leitura é um hábito, né? A leitura não é assim, eu acho que eu vou ler agora. A leitura é um hábito de, tipo, né, a criança aprende com os pais,
no exemplo, e também de sentar com a criança, vamos fazer uma leitura. Eu gostava muito de ler todos os dias, antes de dormir com meus filhos, uma pequena leitura. E depois a gente lia, e depois a gente pedia para eles lerem um pedacinho. E aí cria esse hábito de ler, e aí a criança percebe quão gostoso é ler, mas precisa desse esforço, digamos assim, né? Não é uma mágica. Aí eu vou pegar aquele livrinho ali super interessante. Né? Não é assim. Então, vamos falar aqui o que é dislexia, para que a gente possa também identificar, né, os pontos de dislexia, o que é e o que não é. Então, o que é dislexia? Dislexia é uma condição neurobiológica específica, né, da aprendizagem, um transtorno da aprendizagem, que afeta a habilidade de leitura, escrita e soletração, e vai muito além disso também, né? Apesar dessa criança, desse jovem, desse adulto ter a inteligência normal ou acima do normal, não apenas não gostar de ler ou não se esforçar, né? Trata-se de uma dificuldade real no processamento fonológico dessa pessoa. Então, para ele é muito difícil decodificar letras, palavras. Por isso, tudo fica muito mais lento, né? Fica tudo muito mais difícil de interpretação, leitura, compreensão, textos, palavras, expressões, pegadinhas, piadas, né? Tudo isso fica muito mais lentificado. E aí a gente elenca os sinais claros, né, da dislexia. Aqueles mais, vou elencar só alguns, são vários, mas eu vou elencar só alguns. Aqueles mais que a gente acaba vendo no dia a dia, você ali como professor e como pai. Então, a gente vê a dificuldade na decodificação de palavras, mesmo com prática, a leitura permanece lenta e trabalhosa, erros frequentes ao escrever, né? Inclusive, eu coloquei nos stories ontem, uma pessoa que me escreveu, uma pessoa que é um profissional da área. Ele escreveu uma coisa lá errada, né? Faço com X, em vez de ser com C cedilha. E aí, provavelmente deve ser disléxica, né? Ou ter algum outro transtorno, não sei. Mas são erros clássicos, né? Você fala, meu Deus, esse né, com z, no momento fala que é S ou é Z, como é que eu escrevo isso? É C cedilha ou é S? Tem um som parecido, ai, tenho com dúvida. Então escreve lá uma palavra meio estranha. Quando você escreve com a mão, você dá uma garranchada, então você não sabe se é S, se é C cedilha. Mas no computador não tem, né? Não dá para disfarçar. Então, erro frequente na escrita, né, inversão de BP, ou omissões de letras, memória de curto prazo prejudicada, então problemas de lembrar a sequência, como alfabeto, números, dias da semana, dificuldade de reconhecer palavras já aprendidas, né, mesmo depois de muitas exposições, o reconhecimento automático dessas palavras não se consolida. Então, essa criança, como um exemplo, eu que sou adulta, às vezes eu erro se é S ou se é 2 S's, né? Às vezes eu falo, meu Deus, passarinho, passarinho, não, é com 2 S's. Então, mas eu tenho que treinar isso, tenho que fazer, porque se eu não fizer isso com a boca, eu vou escrever errado. Então, todas essas dificuldades elencadas aqui, e outras, existem outras mais, são já sinais, né, de dislexia. Além do histórico familiar, né, muitas vezes a mãe teve o mesmo problema, o pai tem o mesmo problema, né, tudo isso vai ser relatado ali quando você fizer a anamnese com o profissional que te atender. É interessante também falar o que não é dislexia, né? É importante identificar a dislexia ou essas dificuldades ou o desinteresse, né? A falta de vontade, né? Que o desinteresse à leitura, o problema de visão, audição e falta de instrução adequada. O desinteresse pela leitura, a gente pode falar de algumas crianças ou adultos que simplesmente não desenvolvem o hábito de ler. Como a Mônica falou, né? Todas as noites ela lia para o filho dela, para os filhos dela. Meu pai também, meu pai e minha mãe. Olha que interessante. Todas as noites meu pai lia para a gente. E a minha mãe cantava. Minha mãe não lia. Por isso que eu acho que minha mãe é disléxica. Quer dizer, era disléxica. Porque ela cantava.
Ela não entendeu? lia. É Ela não verdade. lia. É verdade. Olha que Verdade. É interessante. interessante mesmo. Depois a gente vai pegando né, esses pontinhos que a gente fala, olha, é verdade, é que nem da minha avó, eu tenho quase certeza que minha avó era disléxica. Aí eu também fico pensando, olha, ela não lia naquele momento, ela não escrevia naquele momento, né? E aí é bem a característica do disléxico, né? Sim, sim. E aí a gente pode também falar, além dessa criança não ter sido exposta, né, à leitura frequente, não ter visto os pais lendo, não ter visto uma biblioteca, né? Normalmente as casas, não sei agora como é que são as casas modernas, a minha casa é muito antiga, porque meu marido é muito conservador, mas a gente tem ainda a biblioteca em casa, com aquela estante cheia de livros. Meu marido ainda tem enciclopédia, sabe? Não é Legal. Barça, mas é enciclopédia italiana. E aí, aqui na Itália tem tipo um dos melhores dicionários italianos, né? Que agora eu não vou lembrar o nome. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não vou lembrar. Depois eu coloco para vocês, se alguém que se interessar. Para criança. Então, ele comprou toda a parte do dicionário para crianças, que tem figuras, é colorido, né? Tem a escrita também. E tudo isso está na nossa livraria. Né? E a gente tem várias, tem um no quarto das crianças, tem um no corredor, tem um na sala. Isso incentiva a criança e o jovem a ler, né? Sim, e eu Porque acho que é um problema também um pouco desse momento que a gente vive, Carol, porque antigamente todo mundo sonhava com o quê? A Barça. A Barça era caro, né? Tinha os vendedores de Barça. E aí os pais sonhavam em ter a Barça para as crianças. Eu lembro que quando a gente ia fazer trabalho de escola, aí tinha sempre aquele amigo que tinha a Barça. A gente, deixa a gente fazer então, que a gente vai ler na Barça, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso. A gente não tem mais a Barça. As informações chegam muito rápido para essas crianças, né? Tudo digital, muito rápido, muita informação. Qual é o interesse da criança de não ver nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém lendo, e eles com a informação aqui na mão, rápida? Eles não vão falar, meu sonho é ler um livro. É muito difícil. Eu sei que tem algumas crianças que eu conheço algumas que amam o livro e tudo. Mas hoje em dia eu acho que ficou mais acentuado, sabe? Esse problema, né? De leitura, digamos. Então, aí eu acho que tem que ter o esforço mais ainda dos pais, falar, não, vamos lá, é o momento da leitura. Vamos ler, vamos sentar aqui, vamos ler todo mundo, né? Eu leio para vocês, para as crianças pequenas, para elas crescerem já com esse desejo de ler o livro, né? Perfeito, é verdade. E isso significa também que essa criança não é que ela não tem interesse, que ela tem dislexia. Ela só não é impulsionada, ela só não tem interesse, porque ela não vê em casa os pais que leem, né? Ela vê normalmente o pai que está ali no celular, né? E ela vai fazer igual, ela vai copiar. Exato, ninguém puxa mais um livro e fala, eu vou agora ler esse livro aqui no meu momento de lazer. A gente não tem mais esse exemplo, né? É muito difícil, né? Sim. Eu acho que também. Fala, Carol. E o quanto é importante, né, ter esse momento. Eu me cobro isso. Então, às vezes eu tô vendo uma série, uma coisa, eu paro, né? Termino de ver, paro. E aí eu tô lendo desse livro aqui, ó. E aí eu paro, pego e leio. Mesmo que seja 2, 3 páginas por dia, eu paro, pego e leio. E eu leio ou no meu quarto ou na sala, porque assim as crianças passam a me ver, né? E eu acho que é interessante isso, eles terem um exemplo, né? Sem um exemplo, eu tive um exemplo, na verdade eu tenho até hoje, do meu pai, né? Meu pai, ele era a mão dele, que era, né, garfo e faca para comer, e a outra era o livro. Eu não via meu pai sem um livro na mão. Meu pai era um dos maiores fãs daquela revista, como chama no Brasil? Aquele jornalzinho que tinha várias coisas interessantes, eram vários temas. Como é que chama? Ainda tem no Brasil essa revistinha.
Poxa, não lembro agora. Ele até trouxe para mim aqui várias para as crianças. Poxa, agora eu não tenho aqui. Dá para lá. Mas é fantástica, é uma revista no Brasil que tem vários temas de várias coisas, para você saber de vários conhecimentos, sabe? E era sempre assim. Então, eu tenho esse exemplo em casa, e isso é muito bom para as crianças, para os jovens, né? E um outro ponto também de não dislexia é a falta de instrução adequada. Né? Então, em alguns casos, a ausência de métodos eficazes, né, pode resultar nessa dificuldade. Mas isso também é diferente de dislexia, porque pode ser que você more, um exemplo, em uma periferia, ou teve uma guerra no seu país, e você perdeu aí um ano de escolaridade, ou você tinha, né, aulas no meio de bombas. Então, assim, não quer dizer que isso seja dislexia, quer dizer que você não teve um ensino, né, que deveria, né, trazer um resultado, e não foi eficaz. Então, é importante a gente diferenciar o que é dislexia e o que não é, porque às vezes as pessoas confundem, né? Essa falta de desinteresse, essa falta de habilidade. Nossa, você lê muito lento, pode ser que você tenha dislexia, né? Tudo isso, às vezes, é uma desinformação. Então, a gente quer trazer aqui para vocês, através desse podcast, justamente essa informação precisa, né, e necessária, principalmente para o Brasil, que a gente ouve cada coisa assim, que você fala, meu Deus do céu, por que essa pessoa foi colocar esse post? Cada coisa absurda que você fala, não é possível, gente, né? É muita desinformação. Então, aqui, para a gente não se confundir, a gente quis trazer esse tema, né, interessantíssimo, o que é, o que não é dislexia, para que vocês possam ter clareza, né, no que é e no que não é. E antes de passar para você, Mônica, é importante a gente ter essa diferenciação, né? Diferenciar. Então, confundir dislexia com desinteresse ou falta de habilidade pode prejudicar quem realmente tem dislexia, né? Negando o suporte necessário. Criar estigmas para quem só precisa de estímulos, que seria a dificuldade de aprendizagem, né? Reforçando a ideia de que não gosta de ler ou não é capaz, né? Então, por isso, identificar corretamente a dislexia é fundamental para a gente poder oferecer um apoio adequado, com as adaptações curriculares, né? Com as compensas de dispensas, que essa criança não vai precisar ou vai precisar fazer na sala de aula, com as intervenções dos profissionais, né? Com as tecnologias assistivas. É importante, então, que você aprenda, né, e destaque o que é dislexia e o que é dificuldade de aprendizagem, para não misturar, porque são duas coisas completamente diferentes. É verdade. E se a gente pensar assim, mitos e preconceitos sobre né, dislexia e leitura, sabe uma coisa que eu vejo muita gente falar e que confunde esses dois lados, digamos assim? As pessoas acham que porque nós somos disléxicos, então temos uma dificuldade na decodificação, nós não gostamos de ler. E não é verdade. A gente adora, a gente quer ler, a gente quer informação. A gente tem uma dificuldade. Então, para a gente é muito mais trabalhoso, cansativo, exatamente. É muito mais cansativo. Então, a gente cansa, a gente precisa das adaptações, que melhoram muito. Nossa, melhoram, né? É sensacional quando você usa as adaptações e as técnicas, né? Assim, o antes e depois fica completamente diferente. Mas a gente a gente tem o desejo de ler e a gente tem o desejo daquela informação. A gente só precisa adaptar, né? É diferente da pessoa que não quer, que tem gente que não fala, não quero, eu não quero ler. A gente quer. A gente gosta, né? E eu desde pequena, cara, sabia que desde pequena, minha mãe lia muito. E desde pequena eu tentava, eu tinha livros, teve uma época que eu passei a comprar muito gibi, porque eu queria ler. Eu achava super legal, mas eu tinha dificuldade, cansava e abandonava, né? Porque eu não sabia o que era, né? Eu desistia. Mas a gente quer sim ler, a gente só precisa, né, desse apoio. Então, as crianças, imagina a criança na escola, ela quer, mas ela cansa e ela deixa para lá.
né? Então, os Sim. pais precisam estar ali incentivando, né, com informação para dar adaptação para essa criança. E aí ela voa, né? E aí a gente é mordida para aquele bichinho da informação, que ele sempre fala, que vicia, menina, vicia. Aí a gente quer ler tudo, todos os livros, né? A gente vira fã. Eu fiz vários stories há um tempo atrás, que todo lugar que eu vou numa livraria. Antes eu nem ligava, eu nem queria entrar. Agora eu acho o máximo. Ai, meu Deus, eu queria comprar todos os livros. Faria uma pilha, assim, ó, de livros que eu queria. Inclusive, você conseguiu trocar aquele livro que você tinha me mostrado, do TDAH? Menina, troquei. Troquei assim, né? Eu mandei, e aí agora vai levar um tempinho, mas vai vir o correto, porque... Mas fui eu. Fui eu, né, que não li direito. É o título. Aí comprei o livro errado. Não, maravilha, maravilha. Trocar do TDAH por dislexia, tá bom. Mônica, aproveitando que você estava falando, um outro ponto também é quem tem dificuldade para ler deve ter dislexia. É um mito, né? Que todo mundo fala isso. Então, na verdade, não necessariamente, como você estava falando, né? Às vezes essa criança, como a gente falou antes, nunca foi exposta à leitura, né? Na casa não tem esse hábito, os pais não têm. Pode ser também que os pais sejam disléxicos, né? Então, quer dizer, nem eles gostam de ler, né? Dizem que não gostam de ler. Então, a gente tem que ver um pouquinho a situação familiar, como é, como foram esses pais na escola, né? São pais que terminaram os estudos, né? Se formaram. Como é que funciona isso? Como é que funcionou isso na infância dos pais? Então, é importante que a gente veja que nem toda a dificuldade de leitura significa dislexia, e também, né, às vezes, a lentidão dessa leitura ou a preguiça, né, pode ser sim uma dislexia. Por isso que é importante você ir em um profissional, né, pedir informação, aprender sobre a dislexia, né, ir em um psicopedagogo, uma fonoaudióloga, porque às vezes você está achando que é uma coisa e é outra, e aí resolve, uma dificuldade de aprendizagem que com o acompanhamento resolve, né? Ou você está achando que não é nada, né? Como você falou no início, né? Tudo é dislexia. Não, sim, tudo é dislexia agora, tá? Mas na verdade é a dislexia, né? Que atrapalha na leitura, atrapalha na tua coordenação motora, atrapalha no momento de cozinhar, atrapalha até no momento de organizar as coisas, né? Lembrando das funções executivas, você para uma coisa e começa outra. Então, tudo é relacionado à dislexia. E os estudos científicos estão trazendo isso, inclusive a Aida, né, vai mudar a sua descrição, né, do que é a dislexia, justamente porque os estudos foram avante e descobriram que não é só dificuldade na leitura e na escrita, vai muito além, né? Entra na coordenação motora, entra nas funções executivas, né? Entra na memória, e a gente vê esse prejuízo, né? E é tão interessante que, enquanto eu vou falando, eu vou pensando em mim, sabe? Às vezes eu vou lendo as coisas e vou pensando em mim, falando, putz, olha, é mesmo. Olha, eu fazia isso, eu faço aquilo. Gente, é tão interessante porque você se conhece, né? Você acaba se conhecendo. Isso é muito bom se conhecer, né? Ter esse autoconhecimento. Nossa, é essencial, é essencial. Autoconhecimento muda a sua vida, né? Porque você se conhece, entende quem você é e toma as providências para mudança, enfim, o que seja, né? Que tenha que ser feito. E aí a sua vida muda realmente, da água para o vinho. E eu acho tão importante as pessoas terem as informações para que elas observem detalhes, sabe, na criança. Né? A criança que nunca quer ler, mas, por exemplo, tem pânico. Se você pedir para ela ler um pedacinho em voz alta para você, ela tem pânico. Sabe esses pequenos sinais que a criança vai dando? Sim. Antes de falar para a criança, pai, você sempre tem preguiça desse negócio. Em vez de falar isso, calma aí. Se a criança sempre tem, a criança nunca quer ler, a criança tem pânico de ler em voz alta,
né, são sinais que a gente tem que prestar atenção para investigar melhor, porque de repente não é preguiça, né? Não é só, eu quero meu celular, quem sabe não é uma dislexia, né? Ou algum sinal que leve a um TDAH. Então, eu acho que, primeiro, a informação, né, Carol? Que a informação é a coisa mais importante que a gente pode ter. E prestar atenção nesses sinais, né, os pais com as crianças, mas até eu falo que até o marido com a esposa com o marido, né? E falar, olha, tem alguma coisa aqui que era legal de investigar. Sim. São os sinais. Sim. Você sabe uma coisa que meu marido falava sempre para mim, e eu falava, é normal. Ele falava assim para mim, você não consegue ficar quieta, parada no lugar. Aí eu falei, oi? Ele sempre tá movendo. E quando tá tudo no lugar, tá tudo perfeito, tá tudo certo, você não precisa mover nada, você levanta e vai lá e movimenta alguma coisa. Aí você tá falando sério? Ele falou sério. Eu falei, mas eu sempre fui taxada pela quietinha, a boazinha, né? Que deixava no lugar. Como assim? Aí ele falou, não. Falou, pô, você é agitada, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você acha? Ele falou, acho. E aí eu fui conectando as coisas, sabe? Eu acho que o meu autoconhecimento hoje me trouxe uma segurança. Então, hoje eu sei me dominar. Mas antes eu não sabia dessa minha dificuldade. Eu não sabia porque eu esquecia as coisas. Tanto é que quando eu era pequena, eu era adolescente, os meus amigos me chamavam de atrapalhadinha. Atrapalhadinha. A atrapalhadinha chegou. Carol, atrapalhadinha, ela chegou. Porque eu era atrapalhada mesmo. Eu esquecia as coisas, eu falava uns negócios estranhos, eu falava o final para o começo. Era tudo atrapalhado. Então, quando você tem esse autoconhecimento já adolescente, tipo os meus filhos, eles já sabem que são disléxicos. Então, eles têm esse autoconhecimento, eles sabem que se eles tiverem que falar alguma coisa na frente de alguém, tal, expor algum conteúdo, ou falar na escola com o professor, aqui a prova é oral, né? Ele tem que se organizar bem, ele tem que escrever isso num papel, ele tem que fazer um início, meio e fim, porque senão ele vai né? E o professor fala, oi, não entendi nada, você falou. Elabora melhor esse pensamento, né? Então, isso é muito bom, né? Identificar e apoiar essa criança disléxica, essa criança com TDAH, né? Essa criança que tem o transtorno do neurodesenvolvimento em geral, né? Aqui a gente falou sobre dicas de identificar, observar os padrões de dificuldades em casa e na escola, né? E ver o contexto familiar, né? Às vezes nem, como a gente falou no início, né? Nem tudo é dislexia ou nem tudo é TDAH, né? Vamos combinar, porque a gente estava conversando inclusive na aula do mestrado e a gente estava falando com o professor Carlos, ele é um neurologista, e ele falou assim, olha, às vezes a exposição à tela até altas horas da noite, né? Às vezes a imensidão de açúcar que essa criança está comendo, né? O não dormir em um horário regular certo todas as noites, dormir tarde, é claro que essa criança vai ficar agitada. Ele não faz um esporte, ele está lá jogadão no sofá ou no quarto dele na cama. É óbvio que ele vai ser mais agitado. E aí o que o profissional vai escrever lá? TDAH, ele não se concentra, ele não para, ele é irritado, né? Ele não termina um exercício, né? Ele já vai querer pular logo para o final. São sinais de TDAH. Então, é importantíssimo a gente não colocar, como diz o ditado popular, né? Os carros na frente dos bois, quer dizer, os bois na frente do carro, não lembro. O carro na frente do boi. O carro na frente dos bois, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Então, é importantíssimo o pai, a mãe, o professor, estar com os olhões, né, abertos e ver realmente como é que está esse contexto familiar, né? E se tiver algum problema, leva sim num profissional, por que não? Ter um diagnóstico, um relatório, conversar para entender melhor a condição desse aluno ou desse filho. Né? Nada vai te impedir a isso, tanto no público
quanto no particular, quanto no plano de saúde, né? Vai atrás dos seus direitos. Eu acho que o importante é não ficar na dúvida, né? Será que, né? Quando eu era jovem eu tinha dificuldade, será que hoje adulto, só que aí não terminou a faculdade, não terminou a escola, não tem um bom trabalho, porque lá na infância não foi atrás. Então vá atrás, sim. Eu te incentivo, eu acredito que a Mônica também incentiva você a ir atrás, vai atrás de um profissional. Se quiser ajuda, escreve para a gente no direct, a gente pode indicar alguns profissionais, a gente indica o SEDA, a gente indica a ABD para você ir atrás, vá atrás de bons profissionais para te ajudar aí a desmistificar e também para ver se é ou se não é. Né? Exato. Ou TDAH, ou qualquer outro transtorno, né? Não fique na dúvida, não fique na dúvida. Eu vi uma entrevista com um psicólogo que ele falou exatamente isso, sobre o TDAH. Ele falou assim, gente, não faça um autodiagnóstico, porque ele falou, hoje todo mundo fala assim, eu não consigo me concentrar, então sou TDAH. E aí a pessoa acha que é TDAH e ela se comporta e se considera uma TDAH sem nunca ter feito um teste com um profissional. Né? E, ao mesmo tempo, não ignore também, porque as pessoas que realmente são TDAH, elas precisam também das adaptações delas, de todas as técnicas, remédio, quem sabe, mas aí quem vai falar isso é o profissional. Ele falou, qual é o problema hoje? O problema é que nós temos muita informação, muito rápido, e as informações são tão curtas que o nosso cérebro acostumou. Então, a gente não quer uma informação longa, a gente não quer ficar 2 horas para ter uma aula, a gente quer tudo de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto e meio no máximo. Sim. Se passar de 1 minuto e meio, o teu cérebro fala, não, já deu, não quero mais. Aí você pensa, não consigo me concentrar, sou TDAH, pronto, sou TDAH. Ele falou, gente, não é assim. Né? O TDAH ele precisa ser testado por profissionais, que sejam profissionais, né, para isso, para essa área, né, que estejam capacitados para fazer o teste, para aí sim você falar, eu sou TDAH, agora eu vou procurar realmente o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Então, a gente fala, se a dislexia existe sim, o TDAH existe sim, mas precisa procurar um profissional. Não faça nenhuma das duas, do 8 e do 80, né? Sim. Nem o deixa para lá, tanto faz, vou viver assim mesmo, que a gente sabe que a gente fica sofrendo sem necessidade, né? Porque se você tem a possibilidade de ter um profissional, fizer um diagnóstico direitinho, você ter as adaptações e as técnicas, você vai viver muito melhor. Vai conseguir fazer as suas coisas, trabalhar, estudar, realizar seus sonhos, né? E ao mesmo tempo também não considere que qualquer coisa é TDAH e dislexia, porque também não é, gente, né? Tem outras coisas, tem outras questões envolvidas, né? Sim, é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né? São testes longos e você não pode, tanto é que você não pode dar um diagnóstico em um dia. São várias semanas com vários profissionais para que se chegue a um diagnóstico, né? Então, é tudo. E assim, não é um teste, tipo, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, para vocês entenderem. Para dislexia, não é um teste que você vai fazer em 1 hora, em um dia e te dá um resultado. Não. São testes longos. Tem vezes que tem profissionais que preferem ter, tipo, 3 a 6 meses para diagnosticar a dislexia. O manual DSM-5, que é o manual para os profissionais dessa área, o mínimo são 6 meses para você diagnosticar a dislexia. Claro que vão ter indícios com anamnese, né? Você vai ver se seu pai ou sua mãe já tinha dificuldade escolar. Vão ter vários indícios que vão trazer a dislexia e você já pode diagnosticar anteriormente. Sim, não precisa esperar esses 6 meses. Ok, mas é interessante que você acompanhe, né, esse profissional e que você, mãe, saiba dessas informações. Para quando chegar ali no momento, você não achar que o profissional está te enrolando, ou você não achar que foi muito rápido, né? Então, assim, não existe uma forma de bolo, mas existem testes padronizados, usados no mundo inteiro, para que seja diagnosticada a dislexia. Né? O TDAH, a mesma coisa. O importante no TDAH é que você passe com um psicólogo, para que ele faça os testes com você, e depois você leve esse relatório no neurologista ou um psiquiatra,
para que ele possa também fazer os testes e confirmar se realmente é um TDAH ou não. Então, são testes importantes, necessários. Para TDAH existem também medicações. Então, assim, não é que você pode fazer um teste na internet e falar, ok, eu tenho TDAH. Não é assim, né? Não é bem assim. Então, é importante que você busque a informação correta, vá atrás do profissional certo, né? Para que você não tenha depois problemas no futuro. Principalmente porque no futuro a gente fala sobre trabalho, família, né? Quem quer ter uma família precisa ter uma casa, né? E tudo precisa dos estudos, os estudos também dependem do trabalho, é tudo conectado. Então, é legal você resolver esse problema agora, que a criança é pequena, para chegar lá na idade adulta, já está com uma estrutura, né, um adulto vencedor, é importante. Mônica, mas para a gente finalizar, que a gente já está no final, vamos falar aqui quais são essas ferramentas que podem apoiar a pessoa com dislexia, e até mesmo com TDAH, né, para leitura, para o foco, para a concentração. Vamos elencar aqui para que elas possam usar também? Vamos. Então, nosso primeiro querido, o audiolivro e aplicativos de leitura assistida. Nosso querido ledor, maravilhoso. Inclusive, essa semana, assim, eu tinha muita matéria da faculdade para estudar, muita matéria, um tempo mais curto. Meu Deus, que diferença, Carol, que diferença! Eu estudei uma quantidade de matéria que eu nunca imaginei, num tempo muito mais curto, mas com ledor, porque a minha leitura foi muito mais rápida. Então, eu lia mais rápido, né? Acredito que numa velocidade boa para um adulto, e aí depois eu fazia meu mapa. Gente, que diferença! Eu acho que se eu tivesse tentado, que nem antigamente, antes, né, do ledor, sim, eu não teria conseguido. O ledor é fantástico. E a gente ouve e a gente consegue entender, né, interpretar aquela informação. Precisa ficar voltando, porque eu voltava. Não entendi, calma aí, deixa eu voltar. E ainda não entendi, deixa eu voltar. Não, a gente ouve, entende, compreende, e aí sim a gente consegue fazer o mapa, fazer as questões, né? Nossa, maravilha. Sou apaixonada por ele. Maravilha, muito bom mesmo. A gente pode falar também sobre técnicas de ensino multissensoriais, né, que são fantásticas também, que ajudam demais o disléxico, né? É claro que também a gente não pode deixar o menino lá estudando sozinho, né? Você tem que arregaçar as mangas como mãe, sentar pelo menos 1 hora por dia. Ele precisa dessa tutoria, ele precisa dessa, vamos dizer, professora particular, né? Porque sozinho ele não vai conseguir, e ele precisa aprender isso. Vai chegar um momento que ele vai ter autonomia, mas esse ajudar, né, esse assistente, ele vai precisar para o período. E a gente, o ensino multissensorial ajuda, até você que vai ensinar, né, você que não é professora, que é mãe, que vai ensinar, é importante que você também use essas técnicas. A gente pode também falar sobre o reforço e a autoestima, lembrando que eu falei, inclusive, na live de ontem, se não me engano, foi na live de ontem, que é tão importante quando o pai e a mãe entendem a dislexia do filho, né, ou até mesmo o esposo, a esposa, e apoia, ajuda, incentiva, né? Não o contrário. O menino está lá usando o audiolivro e aí o pai chega. Eu falei da calculadora. O menino está usando a calculadora e o pai chega e fala: seu preguiçoso, usando a calculadora, né? É isso aí, bota aqui, ó, a cabeça para funcionar, daquele tapinha, né, na cabeça. Bota para funcionar. Só que você não sabe, o pai, que é o ignorante, não sabe que a calculadora é uma adaptação curricular. A calculadora vai ajudar ele na memória de curto prazo, na memória de trabalho, porque ele não vai lembrar da tabuada. A calculadora vai deixar mais rápido o tempo dele de execução da tarefa, porque ele não vai perder tempo ficar pensando, meu Deus, quanto é essa conta aqui? Aí ele perde tempão esperando, né, fazendo o cálculo e tal. Ele vai fazer com mais rapidez. Então, assim, quando você dá essas ferramentas e você sabe que essas ferramentas vão trazer um benefício para esse aluno disléxico, né, ou com TDAH, você vai ver que
tudo vai cooperar para o bem dessa criança. Ele vai ter autoestima mais elevada, ele vai se sentir mais forte, a família vai ficar mais contente, as notas vão vir mais altas, os pais vão ficar mais, finalmente meu filho está indo bem também na escola. Eu posso falar, né, para os amigos que meu filho está indo bem na escola. É tudo uma consequência, né? Mas você precisa saber disso. Quando você não sabe, você acha que tudo é cola, é errado. Perda de tempo, né? Gente, a gente ouve. Porque ele te ouve isso. Então, assim, por que você fica colorindo o mapa? Uma besteira, faz preto mesmo, tá bom. Não fala isso. A criança ou adulto que seja, né? É importante. Então, aquelas cores são importantes. Para que usar régua? Bom, besteira. Não é besteira. O fone de ouvido é o ledor. Então, assim, né? E vamos conversar com as pessoas que estão do lado. Eu penso sempre na criança, porque o adulto ainda... Né, é ruim, claro, mas a gente já está meio que, né, forte. Mas a criança, o próprio pai, às vezes o avô, a tia, né, e fica toda hora batendo naquele negócio. Ai, pra quê? Deixa isso, tira. É só pegar e ler, qual é o problema? Pega e lê. Né? Não precisa desse negócio no ouvido. Não, gente, não faz isso não, porque faz uma diferença muito grande. E essa criança vai crescer com autoestima muito melhor, né? Sim, e lembrando que todas essas adaptações já são usadas na Europa, nos Estados Unidos, né? Só no Brasil que está essa enrolação, né? Que poucas pessoas sabem. Quer dizer, quem participa do meu curso, né? Aluno disléxico, aluno vencedor, já sabe. Já estão usando, tanto em casa como na escola, né? Detalhe. Quem ainda não entrou para o curso, inclusive as matrículas ainda estão abertas, as inscrições estão abertas. Inclusive, eu quero dar um tchau aqui, um oi. Um tchau não, né? Um tchau em italiano. Um oi. Um oi para a Luísa. A Luísa entrou, foi a primeira a entrar, ganhou o sexto. Inclusive, o sexto já foi ontem, de instrumentos compensatórios. E a Mônica está aqui. A Mônica tem me ajudado demais nessa parte de organização. Então, ela já mandou o sexto para você, Luísa. Vai chegar na sua casa em alguns dias. E aí é uma opção, né? É uma opção. Ou você sai da sua zona de conforto, né? Professor, mãe, pai, e aprende realmente o que funciona na vida de um aluno com dislexia ou com TDAH, ou você continua arrastando essa dificuldade. A escola não ajuda. A lei não funciona. Meu filho não consegue estudar todinho, ele chora todos os dias. Ou você continua nessa, ou você entra para o curso e aprende o que usar, como usar, o que na Europa usa, o que nos Estados Unidos usa, e muda a vida da família, porque muda a vida da família. Não muda só da criança, muda a vida da família. Então, esse passo é difícil, eu sei que é difícil, porque não é todo mundo que quer sair da zona de conforto, né? E por mais que esteja sofrendo, mas fala, tem que estudar. Né? Já estudei, né? Já estudei na minha época, né? De te ouvir isso, né? Eu já estudei na minha época, agora não, agora é a vez dele. Sim, gente, mas ele precisa de ajuda, né? Exatamente. E ele é um presente de Deus para você. Então, Deus te deu esse presente, essa joia. E aí agora está na hora de você cuidar dessa joia que Deus te deu. E aí não tem jeito, tem que pegar as informações e ajudar essa criança. E se for um adulto, tem que pegar essas informações e trabalhar isso e colocar em prática. Exatamente, é isso mesmo. Então, a gente quer mostrar para vocês que os conteúdos que tanto a Mônica traz, quanto eu trago, quanto vocês veem nas outras redes sociais, é uma coisa básica, né? Se você quer aprender mesmo sobre a dislexia, usar as adaptações curriculares, técnicas de estudos específicos para os disléxicos, né? Entender como a mente do disléxico trabalha para você ter sucesso em casa, na escola, você precisa ir um passo além, você precisa estudar para isso. Então, você precisa aprender com quem já tem essa experiência, com quem já viveu e com quem já sabe como o cérebro do disléxico funciona. Então, as inscrições para o curso ainda estão abertas. Domingo a gente fecha as inscrições e eu começo a primeira aula domingo, gente. E aí, começou. Normalmente eu faço isso, já são 2 anos, assim, 1 ano e meio quase.
eu faço isso e acabou, porque não dá para a gente ter outros alunos no meio do curso. Ai, Carol, fiquei sabendo agora, dá para entrar no meio do curso? Não dá. Você me desculpa, né? Eu estou aqui com toda boa vontade, mas não dá. Porque as meninas começam um percurso e não dá para, no meio do curso, na hora que a gente está falando sobre as adaptações, como levar isso para a escola e como trabalhar em casa, a pessoa cai lá, piomba, entra, pum, dentro do curso. Não dá, porque antes a gente viu o cérebro como trabalha, o porquê fazer algumas coisas, o porquê não fazer, como é que tem que ser a organização desse aluno em casa e na escola, por que a gente vai levar o material para a escola, por que eu vou lá conversar com a escola e falar, olha, vocês não podem fazer assim, tem que ser assado assim, assim, senão ele não vai progredir. E aí, depois de tudo isso, você entra no meio do curso? Não dá, gente. Então, se você quiser dar esse passo a mais hoje, você clique no link da minha bio, entre no método ADAV, aluno disléxico, aluno vencedor. Esse curso foi desenvolvido especialmente para mães e educadores e profissionais também na área da educação e da saúde que desejam transformar o aprendizado de jovens com dislexia e TDAH. Então, clique no link da minha bio, garanta a sua vaga. Nós temos o curso anual e o vitalício, né? Eu queria também agradecer a Mônica, que tem dado todo esse suporte, e é importante a gente ter esse acompanhamento, né? Inclusive, eu e a Mônica, a gente também tem um curso para adultos, e esses adultos precisam, eles necessitam de aprender como ler, como estudar, como viver, como ter um bom trabalho, como ganhar um bom salário. Só que ele precisa aprender como estudar antes de ganhar esse salário. Então, é essencial você ter uma pessoa que vai te guiar nesse caminho, nessa trajetória. E essa pessoa para o adulto é a Mônica, uma pessoa de referência que eu posso dizer que tem feito diferença na vida de outros adultos disléxicos e TDAH, tá bom? E não perca tempo. Qualquer dúvida, vocês nos escrevam, que a gente está disponível para vocês. Um beijo a todos. Obrigada, Mônica. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. E a gente espera vocês. Podem mandar mensagem para a gente no direct para tirar dúvidas. Quando a gente pensa em um método para vocês, a gente pensa num método passo a passo, bem estruturado, que vocês vão degrau por degrau. Nada é assim, tá tudo aqui. Então, agora te dei a informação, agora você vê. Não é um passo a passo. Carol pega na mão de vocês e vai mostrando estruturado, até chegar, né, no nível de falar assim, nossa, meu filho está tirando só nota 10 na escola. Mas realmente um passo a passo estruturado. E eu queria agradecer a todos que estavam aqui com a gente. Corram lá na bio da Carol. Por que eu sempre erro isso? A Carol enfrentando a dislexia. Corram lá, porque já está esgotando, gente. Vocês não podem perder essa oportunidade. Logo, logo vamos trazer mais notícias do método Trove, né, Carol? Aguardem. Vamos fazer em breve. E não esqueçam, gente, que todos os episódios do podcast Dislexia com Café estão lá no Spotify. Todos, gente, todos. Então, vão lá no Spotify, podcast Dislexia com Café, e vão lá maratonar esses episódios, que lá tem muita informação, muita dica boa para vocês. E também estão todos os episódios no nosso YouTube, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. Então, corram lá, maratonem. Um beijo para vocês, até quarta-feira que vem com mais um episódio. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.